Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, hoje nós estamos no vídeo 3 da série Páscoa. Esse aqui é o meu canal, meu nome é Raquel, então se você ainda não me segue aqui, ó, se inscreve, assina, ativa o sininho, faz tudo aí pra, quem sabe, a gente levar essa mensagem de Deus até que o mundo todo ouça, como diz aí a igreja que eu congrego, aí a Church. Hoje no nosso vídeo especial Páscoa nós vamos conversar um pouquinho sobre o que acontece, por que né, Judas trai, como que sucede aí nesse tempo. Bom, Judas, ele acaba sendo extremamente corrompido por uma ambição financeira, sem nenhum temor de Deus, ele acaba entregando Jesus para a morte. Mas, quando Jesus está lá ensinando os discípulos, ele já alerta e ele fala: um de vocês vai me trair. Só que o povo não acredita, os discípulos não acreditam, falam: não, Jesus, ninguém vai te trair. E ele alerta, ele fala: sim, um de vocês vai me trair. Queria que a gente abrisse hoje lá em Mateus, no capítulo 26, no versículo 14. Eu vou ler para vocês. Então, um dos 12 discípulos, chamado Judas Iscariotes, foi falar com os chefes dos sacerdotes e ele disse: quanto vocês me pagam para eu lhes entregar Jesus? E eles lhe pagaram 30 moedas de prata. E daí em diante, Judas ficou procurando uma oportunidade para entregar Jesus. Ele entrega Jesus. A gente vai ter aí os outros vídeos que eu vou explicar mais sobre, né, com mais detalhes para vocês sobre a questão, né, da última ceia, o que acontece, da crucificação ainda. Nós vamos falar sobre o túmulo, né, o sábado e até chegar na ressurreição. Mas, hoje em particular, por que eu quis parar um pouquinho para conversar com vocês sobre a história de Judas Iscariotes? Judas, quando ele faz isso, ele faz porque ele está corrompido. Judas faz isso porque ele ele não tem mais o sentimento, né, de amor ali. Só que na hora que ele percebe a burrada que ele fez, ele se arrepende, ele sente remorso. Porém, ao invés dele pedir perdão, ele acaba se matando, ele se suicida. E a gente vê lá em Mateus 23, no 27, no versículo 3, né, que diz assim: quando Judas, o traidor, viu que Jesus havia sido condenado, ele sentiu remorso e foi devolver as 30 moedas de prata aos chefes dos sacerdotes e aos líderes judeus, dizendo: eu pequei, entregando à morte um homem inocente. Eles responderam: o que nós temos com isso? O problema é seu. Então Judas jogou o dinheiro para dentro do templo e saiu. Depois foi e se enforcou. Ele estava tão mal com ele mesmo. E eu acho que queria conversar com vocês era sobre isso, porque muitas vezes nós fazemos como Judas. Nós ficamos tão mal com as atitudes que a gente tem, do que a gente faz com o outro, com a gente mesmo, que nós simplesmente pegamos essas dores e guardamos numa caixinha, guardamos numa gaveta e não resolvemos o problema. Nós não resolvemos com o próximo. Nós deixamos as dores tomarem conta. Nós deixamos que as dores façam o papel mais importante. E aí o que acontece? Nada, a gente não consegue resolver. A única solução que Judas teve naquele momento foi a morte. Então, assim, Judas preferiu morrer do que resolver. Ele em nenhum momento chegou para Deus, para Jesus e fez: Jesus, me perdoa, eu vacilei com você. Porque, gente, Deus perdoa com muita facilidade. A gente, quantas vezes pode pedir perdão para Deus? O problema é que a gente não se perdoa. A grande questão tá aí. É que nós não nos perdoamos. Então, eu vim conversar com vocês hoje para poder falarmos justamente sobre a questão do perdão. O tão importante que é a gente
perdoar, se liberar desse peso, né? Se liberar do peso tão grande que é a falta de perdão. Gente, o perdão, a falta de perdão, na verdade, ela é um veneno. Tudo que a gente... É como se você estivesse tomando um veneno quando você não perdoa. Mas nós não podemos esquecer que a grande questão não é só perdoar o outro, mas é se perdoar. Então, assim, Judas, ele traiu Jesus, mas ele não perdoou a si próprio e não pediu perdão a Deus. Ele não pediu perdão a Jesus. E aí vocês podem me perguntar, mas Raquel, então ele foi para o inferno? Não sabemos. Não podemos dizer sobre isso, porque esse julgamento não é nosso. Nós não devemos julgar ninguém. Se tinha uma coisa que me incomodava muito quando era criança, eu lembro, a minha família, grande parte da Baixada Santista, eu lembro que nós, todo final de semana, assim, de Páscoa, minha mãe levava a gente e nós passávamos, né, na casa da minha avó, tudo. E eu sempre lembro de ver as pessoas malhando Judas. E aquilo me incomodava, eu não entendia direito por que as pessoas malhavam Judas, né? Por que estavam ali batendo, então faziam um boneco e ficavam batendo em Judas sempre na quinta-feira para poder representar a raiva que o povo tinha. Agora me fala uma coisa, Jesus faria isso? Jesus iria te bater, te machucar por falta de perdão? Não. Aí tá a grande diferença da gente entender o verdadeiro cristianismo. Nós não devemos malhar o próximo por conta dos erros dele. Quem somos nós para julgar? Então, aonde está Judas? Se Judas está sentado, né, junto com Deus, se ele está no céu, não nos cabe esse julgamento. O que nos cabe nessa lição é entender a questão do perdão, é entender o tão importante que a gente liberar perdão para o próximo, liberar perdão para si mesmo e pedir perdão ao Senhor sobre as nossas coisas erradas. Errar, a gente vai errar muito ainda. Eu erro muito, você erra muito, erramos muito. Mas a gente tem que tentar não errar, mas acima de tudo, pedir perdão. Uma outra coisa importante, o perdão não é sentimento, o perdão é obediência. Ele é algo que Deus está falando para nós, né? O perdão, ele não é uma coisa que assim, eu tô sentindo, fulano me traiu, eu quero ver se eu vou perdoar ele. Não, gente, não é assim que funciona. O perdão é obediência. O perdão é um mandamento. Deus determinou que nós temos que perdoar, que nós temos que liberar perdão e temos que nos perdoar. Sentimento é Espírito Santo. Aí nós vamos pedir para o Espírito Santo trabalhar com o sentimento e vir nos ajudar a liberar tudo isso, tá bom? Que possamos aprender com essa história de Judas, que possamos aprender com isso, a nos perdoar, a perdoar o próximo e amar cada dia mais. Que Deus abençoe vocês. Um beijo.